Aleluia! Glória a Deus. Aleluia, povo de Deus, sejam bem-vindos. Que presença maravilhosa. Desde o momento da oração ali na sala, quando eu cheguei, as irmãs estavam cantando o hino da harpa. Chega daquela... Eita, Deus maravilhoso, né? Daquele presença do Senhor, adoração, a direção do culto com bastante intensidade, né? A palavra dessa noite é bem simples, breve, mas eu creio que o Senhor vai falar muito no teu coração. Me chamo Tiago, casado com a Marcela e Caroline, pai da Ana e da Valentina. Elas não estão aqui, mas eu amo a minha família. Sou grato a Deus pela família que tenho, amém? E eu quero convidar você, nós vamos orar novamente. Queria convidar você a ficar de pé. Nós vamos orar novamente, aleluia. Uma oração de liberdade. Senhor, nesse tempo eu quero ser livre na Tua presença, amém? Nós vamos precisar dessa liberdade. Papai querido, nessa hora, Senhor, nós queremos entrar na Tua presença com liberdade, Senhor. Deus, fala ao nosso coração, Senhor Jesus. Fala as Tuas palavras, Pai. Testifica, Senhor, a oração da Tua igreja. Testifica, Deus, o clamor da Tua igreja. Traz paz nesse tempo, Senhor Jesus. Um tempo de paz, Senhor, virá sobre nós, meu Deus. Traz a Tua maravilhosa presença, Senhor, o Teu louvor, Senhor, a Tua canção. Deus, traz um alívio nessa noite, Senhor Jesus. Começa trazendo um alívio, Deus, nessa noite sobre a Tua igreja, meu Deus, um tempo de paz, meu Deus, sobre a Tua igreja, recai no nome do Senhor Jesus. Nós cremos, Deus, naquilo que o Senhor está fazendo, nós cremos naquilo que o Senhor está falando. Por isso, como já tens manifestado, Senhor, a Tua presença, que seja assim, meu Deus, até o término dessa programação. No nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Povo de Deus, aleluia. Essa semana eu estava em casa e orando. Em um dos meus momentos de oração, eu orava pela igreja. E o Senhor falou assim no meu coração: cada culto, uma decisão. Cada culto, uma decisão. E nós precisamos entender o momento que nós estamos vivendo. Tem tanta coisa acontecendo lá fora, no mundo. Quando você vai olhar, alguém está dizendo, é uma profecia tal, é o não sei o que, aquilo e aquele burburinho. Por de Deus, a nossa profecia está aqui nas Escrituras. A nossa promessa é de um Redentor que está vivo, de um Salvador. Por isso, povo de Deus, não se distraiam com aquilo que é dito lá fora. Antes, ficai firmes naquilo que já foi dito nas Escrituras. Aleluia! Nós precisamos entender o momento que nós vivemos. Principalmente nós na quarta-feira, das quartas-feiras, estamos entrando nesse novo tempo, com mais intensidade, com esse renovo. Quem já faz parte do grupo das quartas-feiras já está percebendo isso. Um renovo de Deus, uma intensidade, com mais paixão, com mais fervor, com mais direcionamento, mais focado no alvo ali que é Cristo. E a gente precisa entender, amados, que isso sobrevém sobre nós como igreja. O Senhor verdadeiramente, pastora Francilene, nos chama para esse lugar de intensidade, de correr, amados. Mas muito de nós damos prioridade a algumas coisas que não era para estar dando. Às vezes priorizamos o nosso trabalho, buscamos dar o melhor ali. Às vezes dedicamos a nossa família, é um chamado ministerial, cuidar da família. O trabalho faz parte da vida do homem, o problema não é esse. O problema é quando esquecemos daquilo que verdadeiramente temos que ser apaixonados, intensos, propositalmente intensos na presença do Senhor Jesus.
E nós estamos entrando nesse tempo, nós como igreja, amados, estamos entrando nesse tempo de intensidade verdadeiramente, igreja, sabe? Eu não estou falando aqui só para trazer mais ânimo, não, entenda. Você sendo intenso ou não, esse tempo vai chegar sobre a igreja. Você querendo queimar ou não na presença do Senhor Jesus, nós vamos estar incendiados na presença do Senhor. Há 2 anos atrás, quase 2 anos e meio, o pastor ele ministrou uma palavra aqui no altar, chamada Correndo com os Cavalos. E eu estava aqui no dia que ele ministrou, e durante a ministração, em um certo momento, ele, cheio da presença do Senhor Jesus, ele liberou uma palavra, que naquela hora que eu ouvi aquela palavra que o pastor liberava, veio no meu coração que aquela palavra era para um tempo futuro. Eu já assisti, pastor, essa palavra do Senhor 3 vezes. Está no YouTube da igreja. Eu aconselho você a ir lá ver Correndo com os Cavalos. O pastor falou de um momento de muita intensidade como nós ainda não vivemos. E nós precisamos viver esse tempo. Nós precisamos dar ouvido àquilo que está sendo dito na igreja, aquilo que os nossos pastores estão liberando sobre nós, aquilo que os adoradores estão liberando de forma espontânea no altar. Os profetas do Senhor que aqui estão falam no altar. Diga amém, porque a nossa igreja é uma igreja bíblica, amados. O filtro profético da nossa igreja é peneirado. É provado no fogo, na palavra, é sustentado na palavra. Tem o filtro pastoral. Então, verdadeiramente, o Senhor fala do altar. Mas nós precisamos ser uma igreja que ouve o Senhor falando. Há sobre nós uma palavra para um tempo de intensidade. Mas o tempo de Deus, ele é diferente do nosso tempo. O Senhor não espera um dia, Ele espera uma resposta. Se esse tempo tarda, é porque tarda a nossa resposta. Por isso esse despertar, esse avivamento que a irmã Léa falou, na oração também foi dito sobre isso. A adoração também, ela apontou para uma direção de intensidade. Não é um dia, ou um momento, mas uma resposta de nós como igreja precisamos dar para isso. Nós precisamos avançar. E todo avançar de Deus, amados, todo posicionamento de Deus, nós enfrentamos batalhas. Nós enfrentamos pelejas. Se você está vivendo uma peleja, uma batalha, desconfie, porque depois dela tem um avançar de Deus na tua vida. E essa campanha, eu creio que ela veio nesse sentido. Vencendo batalhas. Porque nós vamos avançar. Nós, como igreja, membro e corpo de Cristo dessa casa, nós vamos avançar, amados. Nós vamos ficar posicionados. E é sobre batalhas. Nós vamos falar sobre vencendo batalhas. Não falte, muita coisa preciosa vai ser liberada nos próximos 7 dias. Cada dia, uma batalha. Convide alguém, fale na sua célula, chame alguém do seu trabalho, amados, vai fazer uma diferença na tua vida. E falar em batalha, quando nós olhamos para a Escritura, do início ao fim, nós vemos muitos relatos de batalhas acontecendo. No Antigo Testamento, desde Gênesis, há várias batalhas sendo travadas. E batalhas que envolvem conflitos naturais, mas com manifestações sobrenaturais. No Novo Testamento, já ocorre uma revelação maior do que é uma verdadeira batalha. O direcionamento, a clareza, o ensino é que a nossa batalha não é contra a carne e nem sangue.
E ter esse entendimento, amados, faz total diferença. Conhecer contra quem lutamos e saber lutar e vencer as nossas batalhas. E nós vamos olhar para uma batalha que foi travada no Antigo Testamento, 2 Crônicas, no capítulo 20. Conta a história de uma batalha enfrentada pelo rei Josafá. Reinou em Judá, rei de Judá, com 35 anos de idade, ele reinou por um período de 25 anos. Há algo nessa história que se assemelha muito com as nossas batalhas. Em 2 Crônicas, no capítulo 17, diz algo aqui, no versículo 3, diz assim: E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou aos Baalins. Está assim? Ok. Antes buscou a Deus de seu pai, e andou nos mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Josafá destaca-se como sendo um dos poucos reis que andou no caminho do Senhor. Povo de Deus, e assim somos nós. Eu e você andamos no caminho do Senhor. Olhe para você agora como Josafá. Josafá foi um homem temente ao Senhor. Acertou, mas também houve erros, assim como qualquer outro homem passível de erro. Mas ele era um homem cujo seu coração ali estava alinhado com o Senhor. Ainda no capítulo 17, lá no verso 9, diz assim: E ensinaram em Judá, e tinham consigo o livro da lei do Senhor, e rodearam todas as cidades de Judá, e ensinaram entre o povo. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra que estavam em roda de Judá, e não guerrearam contra Judá. Josafá foi um homem que entendeu o valor das Escrituras. Ele decidiu ensinar a palavra de Deus ao seu povo. E por causa disso, os inimigos ao seu derredor, somente por causa disso, já sentiram temor pelo povo de Josafá. Povo de Deus, e aqui nós encontramos a nossa primeira lição. Nós estamos entrando em um tempo de profundidade nas Escrituras. Meditar nela dia e noite. Não de forma superficial, amados, não de forma rasa. Não é para cumprir uma tabela, louvado seja o nome do Senhor Jesus, pelo teu propósito de ler a Bíblia em um ano. Mas você precisa de fato estudar a palavra. Estudar é guardar as Escrituras no coração e vivê-las. Josafá era o homem que trilhou o caminho do Senhor e o homem que entendeu o poder das Escrituras. Aleluia! E nós, como igreja, precisamos entender isso. Lembra o que eu falei? Cada culto uma decisão. Quando eu vou orar pela igreja, que o Senhor fala algo para mim, eu digo, glória a Deus que não é só para mim. Aleluia. Mas você vai ter que sair daqui com uma decisão. Vamos agora para Crônicas, 2 Crônicas, no capítulo 20. Uma batalha que Josafá enfrentou. Entendendo que ele era um homem que seguia os caminhos do Senhor e que tinha o conhecimento das Escrituras. Assim como eu e como você. Aleluia. Vamos lá. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti grande multidão, da além do mar e da Síria. E esses que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Povo de Deus, não era uma batalha simples. Eram 3 nações. Eles eram numerosos. Então, humanamente falando, naturalmente falando, aquela batalha parecia perdida. Porque eram muitos, eram várias nações que iriam pelejar contra Josafá. Povo de Deus, e assim é na nossa vida. Tem batalhas que parecem ser invencíveis. Tem situações que fogem do seu controle. Não depende de você.
O inimigo parece ser maior que você. É ou não é? É ou não é? Uma enfermidade que te acomete, um diagnóstico médico, uma perda financeira, um luto, um confronto do inimigo, uma separação, um filho que está se perdendo. E são batalhas que parecem enormes ao nosso redor. Crises emocionais, financeiras, espirituais, materiais estão ao nosso derredor. E vamos ver o que aconteceu. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou jejum em toda Judá. Então Josafá temeu, teve medo. Povo de Deus, quem é que não sente medo diante de tanta aflição, de tão grande batalha? Quem é que não sente medo diante de um laudo médico? Quem é que não sente medo diante de uma crise? Quem é de nós que não sente medo? Josafá sentiu medo, mas a questão é que não é o que você sente, mas qual a resposta você vai estar dando para aquilo que você sentiu. A ministração de hoje não é fazer você sair daqui um super-herói. A ministração de hoje é fazer você entender que o Senhor peleja pelas nossas causas. Josafá, após temer, se pôs a buscar o Senhor e apregou um jejum em toda Judá. Josafá conhecia o Deus que ele servia, amados. Mas ele não buscou o Senhor uma simples oração. Ele não buscou o Senhor somente indo para uma campanha e quando termina o culto, aleluia, já cumpri aqui a minha tabela. E ele não somente entendeu que não somente ele, mas toda Judá precisava entrar em um momento de busca intensa com o Senhor Jesus, com jejum e oração. Mas nós estamos com jejum, e nós já vamos começar outro jejum pela campanha, amados. E os jejuns, eles começam quando tem um comando. Pastor, ele deu um comando, orou, sentimos no coração desse comando, mas até quando nós vamos precisar de um comando para jejuar? Será que vai ser obrigado às guerras surgirem? As pelejas aparecerem? Mas quem é intenso é intencional. Quem é intenso, ele busca antes de ser buscado. Ele encontra antes de ser achado. E é desse tempo, um tempo cuja igreja está em intenso jejum dia e noite. Estão jejuando sem a necessidade de um comando. Nós precisamos entender este recurso do céu. O texto continua. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse... Aqui Josafá começa a orar. Aleluia. Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Porventura o Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra, diante do teu povo Israel? E não há desde a semente de Abraão, teu amigo para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás.
Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os da montanhas de Seim, pelos quais não permitiste que passaste Israel, quando vieram da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pão, o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizestes herdar. Ah, Deus nosso, porventura não julgarás? Porque em nosso não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E toda Judá estava de pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Josafá busca o Senhor em oração. E a oração de Josafá é recordando aquilo que o Senhor já fez. E nós, quando enfrentamos batalhas, parece que esquecemos quem é o Deus da nossa salvação. Diante de uma enfermidade, ficamos tão desesperados que esquecemos quem é o médico dos médicos, amados. Diante de uma acusação, esquecemos quem é o verdadeiro juiz que julga com justiça. Mas Josafá se lembrou das palavras do Senhor. Josafá recordou das palavras que o Senhor disse. Ele podia murmurar, mas não o fez assim. Quem somos nós na crise? Será se somos que murmuram, que esquecem o Deus que servimos? Ou se somos aqueles que recordamos das promessas? O Senhor é o Deus da minha salvação, meu Deus. O Senhor é o Deus da minha salvação, e ainda que a enfermidade venha tirar a minha vida, atira eu pertenço, amados. Ainda que eu perca tudo, o Senhor é o dono do ouro e da prata. Essa é a nossa postura. Essa tem que ser a nossa postura. O texto continua, versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeizel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Deixa eu falar sobre um detalhe aqui. Josafá ouviu um homem de Deus. Mas qual a resposta estamos dando para aquilo que estamos ouvindo? Qual foi o tema da mensagem de domingo passado? Conseguiu ler? Para lembrar? Aleluia, povo de Deus. Nós precisamos ouvir aquilo que os nossos pastores estão dizendo, aquilo que o teu líder está falando. A solução daquilo que vivemos muitas vezes sai daqui do altar, mas você prefere buscar em outro lugar, porque tu não está atento àquilo que está sendo dito. Nesses próximos dias, esteja atento àquilo que está sendo ministrado. Esteja atento àquilo que está sendo liberado sobre a tua vida, amados. A resposta de Josafá. O profeta diz assim a ele: não temais. Não temais. Não tenha medo, igreja. Quando o Senhor entra numa causa, não tenha medo, igreja. Nesse tempo de avançar, muita coisa vai se levantar contra a sua vida. Muitas situações vão se levantar contra você. Mas não tenha medo, que essa peleja é do Senhor.
Olha só o que o texto diz. Esta peleja não é tua, é do Senhor. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos pegar o Cristo que nós professamos, que nós cremos, e dizer: eu não tenho medo, porque o Senhor está nessa causa. Agora deixa eu contar um segredinho: o que é confiar no Senhor? Confiar no Senhor, amados, é aceitar aquilo que o Senhor manifesta. Aleluia. Aleluia. Aleluia, povo. Crer no Senhor é aceitar a resposta de Deus para a tua vida. Por isso não há o que temer, amados. Perdemos o medo das nossas batalhas, não pelo resultado que ela vai haver, mas porque o Senhor entrou nelas. O Senhor entrou nesta causa. Se a causa não for como tu espera, amados, se alegre no Senhor, porque Ele já entrou nesta causa. E é isso que nos vai fazer seguir, é isso que vai fazer a igreja continuar olhando para frente. É isso que vai fazer a igreja não ser enganada. É somente crer no Senhor e seguir em frente. Aleluia. Versículo 16. Amanhã descereis contra ele, e eis que sobe pela ladeira de Giz, e achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã sairei ao encontro, porque o Senhor será convosco. Precisamos entender, amados, uma vez que entregamos para o Senhor, deixa o Senhor cuidar, amados. Amados, se alguém te ofendeu, amados, libera o perdão, amados. Não vá se justificar, porque essa peleja é do Senhor. Fique posicionado. Fique posicionado, irmão. Se posicionar. Nós como igreja, nós vamos nesse tempo ficar posicionados, amados, e entender que o Senhor está em nossas causas. Aleluia. Então Josafá se prostrou, versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Amados, eles não tinham vencido a batalha, ainda. A batalha ainda não aconteceu. E mesmo assim, Josafá, após ouvir aquilo que o Senhor iria fazer, se prostrou com o rosto em terra, e adoraram o Senhor. Amados, maior do que aquilo que falamos é a resposta que damos com as nossas ações, amados. Mas Josafá, quando recebeu aquela palavra, ela ainda não tinha se cumprido, e mesmo assim ele adorou o Senhor, ele agradeceu ao Senhor, amados. Mas e às vezes nós ficamos esperando as coisas acontecerem para agradecer ao Senhor, aleluia, Deus, porque foi conforme o Senhor disse, aconteceu. Povo de Deus, nós precisamos entender como os céus se movimentam. Os céus não se movimentam por vista, mas por fé. Se o Senhor disse, está dito. Não precisa, deixa eu testificar para ver se é do Senhor mesmo. Aleluia. Nós precisamos ter esse comportamento, sabe, igreja? Quando algo for liberado na tua vida, amados, somente creia e agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Não espere, deixa a bênção chegar, Senhor. Aí eu faço uma campanha de gratidão. Aleluia, Jesus. Não, amados, apenas agradeça ao Senhor. Quando alguém liberar uma palavra, quando o Espírito Santo ministrar algo no teu coração, sabe, Senhor, obrigado, porque já aconteceu, no sobrenatural já aconteceu, no espiritual já foi vencido, essa batalha já foi ganha, essa peleja já foi ganha. Foi assim que Josafá se comportou.
Antes mesmo da batalha, ele já se prostrou ao Senhor. Aleluia. E levantaram-se os levitas. Continuando. 2 filhos de coatitas e 2 filhos de coraitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram de deserto de Tecoá. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me ajudar, vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperais. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Antes da batalha se travar, o povo de Judá já adorava ao Senhor, louvava ao Senhor, já crendo naquilo que Ele fez, povo de Deus. Nós precisamos ter este comportamento. Em meio a crises e batalhas, nós precisamos louvar ao Senhor. Nós precisamos reconhecer e adorar ao Deus que servimos com alegria, crendo que o Senhor fará acontecer. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e Moabe, e as montanhas de Seir que vinham contra Judá, e foram desbaratados. O Senhor cumpriu a sua promessa. Mais à frente, já no versículo 29, diz assim: e veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquela terra, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Mas nos próximos 7 dias, que o teu coração se encha de alegria, amados, por aquilo que o Senhor vai fazer aqui nesse lugar, amados. Mas eu não estou falando de quartas-feiras, eu não estou falando de campanha, eu estou falando daquilo que o Senhor quer fazer conosco. Nós precisamos entender do chamado que o Senhor está nos chamando nesse tempo. Se fortaleçam na palavra, se consagrem no jejum, se encham da presença na oração, porque a peleja vai vir. Aí, Tiago, então não quero fazer isso, porque eu não quero pelejar. Ela vai vir, você fazendo ou não, amados. Porque está vindo o tempo, amados. O tempo de ser intenso na presença do Senhor Jesus. E as batalhas não vão parar você. É um tempo de você estando enfermo, impondo as mãos e os milagres acontecendo. Porque não é a enfermidade que vai roubar a tua fé. Este é o tempo. Este é o tempo. O tempo de viver aquilo que o Senhor tem para nós. E deixa eu te dizer algo importantíssimo. Que você querendo ou não, esse tempo vai chegar. Você disposto ou não, esse tempo vai vir, amados. Mas e nós não podemos ser meramente telespectadores daquilo que o Senhor está fazendo, amados. O Senhor nos chama verdadeiramente para esse tempo de avivamento, de maturidade, amados. Homens e mulheres como Josafá, que entenderam o princípio da palavra, que entenderam que se guerreia, amados, com oração e jejum e buscando ao Senhor. Então prepara o seu coração para os próximos 7 dias, igreja. Convide alguém, igreja, convide alguém. Convide seu vizinho, espalhe na sua célula, no seu ambiente de trabalho, traga alguém para esse tempo. Que nós cremos, amados, que nós vamos pelejar em Cristo Jesus. No início do culto eu senti muita leveza aqui, amados, muita leveza, amados, assim. E o que se espera é diferente.
Quando nós vamos falar de batalha espiritual, de confronto, disso, daquilo, o que se espera é um ambiente pesado, é o demônio manifestando, é a cadeira voando. Amados, mas há uma paz nesse lugar, amados. Há uma leveza nesse lugar, nessa atmosfera, amados, porque o Senhor está nesta causa. O Senhor está em nossas causas como igreja, amados. O Senhor está nessa causa. Eu quero convidar você a orar nessa hora, a entender aquilo que Deus tem para nós nesse tempo, amados. E dizer: Senhor, eu estou preparado, Deus, para as batalhas, porque eu não estou sozinho. O Senhor está pelejando comigo. As minhas causas é do Senhor. Nas próximas 7 quartas-feiras, nós vamos falar de batalhas que faz parte do nosso dia a dia. Muitos de nós estamos enfrentando batalhas, ou vamos enfrentar, e muitas vezes nós não sabemos nos posicionar. Por isso, essa semana inteira, igreja, comece a recordar quais são as suas lutas, as suas batalhas, as suas dificuldades, as suas limitações. Não importa o tamanho, as impossibilidades, a dificuldade que elas são sobre você. Mas comece a juntar, pegue um caderninho e já vá escrevendo desde essa semana. Aquilo que vai acontecendo, entristecendo o teu coração, vai lá e escreve no teu caderninho: Senhor, esta batalha precisa ser vencida. Qualquer situação, comece a escrever: esta batalha precisa ser vencida, amados. Que nós vamos entrar nesse lugar com o Senhor.